correntes parasitas e perdas por esterese em materiais ferromagnéticos. Nesta videoaula, analisaremos importantes fenômenos conectados ao eletromagnetismo de baixa frequência. A magnetização e a desmagnetização ocorrem em processos cíclicos sobre materiais ferromagnéticos, onde impomos de forma controlada campos magnéticos variáveis. Esses campos magnéticos variáveis sobre esses materiais fazem com que os mesmos armazenem e liberem energia. Estes ciclos são denominados de ciclos de histerese. Nesta videoaula, nós verificaremos que o material é magnetizado a cada meio ciclo, com magnetismos em sentidos contrários. E ainda observaremos que o material que é magnetizado durante meio ciclo tem uma quantidade de energia armazenada no campo magnético, e esta energia excede a que é liberada no ciclo ou no momento da desmagnetização. Um ciclo de histerese se caracteriza pelo atraso da resposta em função da sua excitação. No caso, colocamos uma amostra de material ferromagnético na presença de uma intensidade de campo magnético e vamos aumentando ela gradativamente. O aumento desta intensidade de campo magnético faz com que apareça uma densidade de fluxo magnético sobre a amostra. No gráfico vemos perfeitamente a relação entre a intensidade de campo magnético, o H, ou vetor H, dado em ampere-espira por metro, pelo vetor B, dado em Weber por metro quadrado, ou Tesla. O gráfico B versus H é um gráfico universal e é bastante útil, sendo que cada material tem o seu gráfico. E no caso deste material, o gráfico pode ser estendido para qualquer tipo de geometria de área, de seção reta ou comprimento. Iniciamos com a definição da curva normal de magnetização. Esta curva é uma curva de valores únicos e ela representa um compromisso do material ferromagnético que está sendo submetido à intensidade de campo magnético e as suas respostas em função da densidade de fluxo magnético. É interessante notar que o aumento da intensidade de campo magnético pode ser feito até um certo nível, o nível de saturação. Após isso, podemos retornar ou diminuir a intensidade de campo magnético. Com isso, também diminuiremos a densidade de fluxo magnético sobre a amostra. Mas ao chegarmos à intensidade de campo magnético com valor nulo, fica um nível de densidade de fluxo magnético residual. E para zerarmos este nível de fluxo residual, é necessário se inverter a intensidade de campo magnético, de forma que com um certo valor agora de densidade de campo magnético em sentido contrário, teremos densidade de fluxo magnético nulo. Prosseguindo com o aumento da intensidade de campo magnético nesse novo sentido, nós verificamos a inversão da densidade de fluxo magnético sobre a amostra, formando também um valor máximo até a saturação. Pode-se então identificar, num outro sentido, do eixo das ordenadas, um valor de densidade de fluxo magnético residual. Fica fácil de definir uma retentividade do material, que é o valor máximo em relação ao eixo das ordenadas, onde se corta com o valor máximo da densidade de fluxo magnético, e esta quando a intensidade de campo magnético é nula. Há também o ponto de coercividade, ou de força de coerção, que é a quantidade de intensidade de campo magnético ou de corrente elétrica no circuito necessária para que a densidade de fluxo magnético, ou seja, o que nós temos do vetor B sobre o eixo das ordenadas, seja nulo. A retentividade é observada sobre o eixo das ordenadas, sobre a densidade de fluxo magnético, e ela é identificada no eixo B, quando a intensidade de campo magnético é nula. A coercividade é medida em função da corrente ou da intensidade de campo magnético em sentido contrário, que impõe que a amostra tenha densidade de fluxo magnético nulo. O fator principal do ciclo de histerese é a reorientação lenta e gradual
dos domínios magnéticos em resposta a uma força magnetizante que varia ciclicamente. Em uma análise dimensional simples, podemos ver que o vetor B, ou a densidade de fluxo magnético, que é dada em Tesla ou Weber por metro quadrado, pode ser também dada em volts vezes segundos dividido por metro quadrado. Trabalhando um pouco mais, conseguimos ainda identificar que outra forma dimensional de se referir ao vetor B, ou a densidade de fluxo magnético, é a unidade Newton por ampere vezes metro. O vetor H, ou a intensidade de campo magnético, é dada em ampere por metro. Lembrando que o que relaciona B com H é a permeabilidade magnética do material. Desta forma, o produto B por H resulta em Newton por metro quadrado. Mas devemos lembrar que Newton-metros é a mesma coisa que Joule em termos de análise dimensional. Assim, se pegarmos Newton por metro quadrado e multiplicarmos e dividirmos ao mesmo tempo por metro, teremos Joule por metro cúbico. Temos aqui então a unidade de densidade de energia magnética. Seja P, potência, igual a volts vezes corrente, V vezes I. Uma outra forma de definir volts é a variação do fluxo elétrico no tempo, de forma que P pode ser dado para um circuito magnético com corrente através de uma bobina, como sendo igual a N vezes dφ dt vezes I. Se integrarmos P no tempo, entre um tempo inicial e um tempo final, teremos a quantidade de energia magnética presente nesse período. Podemos rearranjar no valor de P o valor N e dφ dt. Mudando agora as variáveis da integração para fluxo, temos que a energia magnética é igual à integral de φi até φf de Ni dφ. Observamos que I para um circuito magnético nada mais é do que a força magnetomotriz sobre o número de espiras desse circuito. E φ, que é o fluxo magnético, também pode ser dado como a densidade de fluxo magnético gerado por esse circuito vezes a área que o percorre. Ou melhor, a área percorrida. Φ é igual a Bs. Podemos ainda utilizar da lei de Ampère para definir a corrente sobre o número de espiras, HL sobre N. Isto nos permitirá mudar novamente os extremos da integração. Temos assim que Wm, que é a energia magnética armazenada, é igual à integral de Bi até Bf de N HL sobre N, que é o substituto da corrente, vezes S dB. Como S e L são constantes, ou seja, são a área e o comprimento percorrido pela densidade de fluxo magnético ou pelo fluxo magnético propriamente dito, e isso é invariante na maior parte dos casos, podemos tirá-lo da equação, ou melhor, da integração, colocá-los como uma constante. Então vamos ter que Wm é igual a SL vezes a integral de Bi até Bf de H dB. Dividindo ambos os lados dessa integral por SL, que é um volume, temos W minúsculo como sendo igual à integral de Bi até Bf de HdB. Este W minúsculo é também uma densidade, é a densidade de energia magnética, dado em Joule por metro cúbico, como já foi visto anteriormente. Vamos agora provar, através do gráfico, a nossa
informação inicial de que a energia liberada pelo sistema magnético é menor do que a energia magnética armazenada. Vamos desenhar novamente o nosso gráfico de esterese, B versus H, e vamos desenhar uma curva de esterese padrão. E assim podemos verificar alguns pontos notáveis, 1, 2, 3 e 1.4 relativo ao nível de saturação. Observamos que achuramos em vermelho a quantidade de energia que foi imposta por H para que pudéssemos magnetizar o material. Esta nada mais é do que a energia armazenada no campo magnético durante o meio ciclo positivo de H. Entre os pontos 2, 3 e 4 está o retorno da intensidade de campo magnético. Nesse caso, temos o valor da energia liberada durante o meio ciclo positivo de H. Vamos completar aqui de H em ambos os valores. Fica claro então de observar que a quantidade de energia liberada durante o meio ciclo é menor do que a quantidade de energia total imposta pelo circuito. É fácil observar no gráfico a diferença entre a energia que foi armazenada no campo magnético durante o aumento e o retorno a zero da intensidade de campo magnético, ou seja, a variação de H, e a energia que é liberada durante este mesmo meio ciclo. Esta diferença de energia é denominada perdas por esterese. Essa energia não devolvida à fonte é dissipada como calor quando os domínios são reorganizados em resposta à intensidade de campo magnético variável. Da simetria deste gráfico, pode-se observar o mesmo efeito no sentido contrário, ou seja, no sentido negativo. Outra fonte de perdas em materiais ferromagnéticos são as feitas pelas denominadas perdas por correntes parasitas. Nós empregamos este termo, correntes parasitas, para descrever as perdas de potência associadas com correntes circulantes que existem em percursos fechados dentro do corpo de um material ferromagnético e causam uma perda indesejável por aquecimento. As perdas por corrente parasita são geradas pelas diferenças de potencial magnético existentes por todo o corpo do material devido à ação do fluxo magnético variável.